trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, o que o convoco pelo nome, por amor de meu servo Jacó, do meu escolhido Israel. Eu o convoco pelo nome e lhe concedo um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro além de mim. Não há Deus além de mim. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há outro nenhum. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiças, derrame-na as nuvens, abram a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai: o que você gerou? Ou a sua mãe: o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, a respeito das coisas vindouras. Você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordens sobre o trabalho das minhas mãos? Fui eu que fiz a terra, e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Eu levantei esse homem em minha retidão. Farei direito todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento, nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluias, glória a Deus. Este é um texto denso do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele profetizou por cerca de 60 anos. E aqui ele faz um compilado das profecias dele. Ele traz muitas das profecias que ele fez naquele período, ele apresenta aqui nesse texto, nesse livro dele. E aqui nós pegamos uma pequena profecia, uma pequena, mas grande na história. Uma pequena profecia do livro de Isaías, para a gente meditar um pouco essa noite. Nós sempre ouvimos dizer: Deus está no controle. Mas será que isso para nós é apenas um jargão que nós aprendemos e só nós repetimos? Ou de fato é uma realidade? Ou de fato isso está internalizado em nosso coração e a gente consegue perceber isso? Por meio desse texto, a gente vai perceber que Deus é uma realidade, Ele estar no controle. Ele está no controle de todas as coisas. E não é apenas algo que eu estou dizendo para vocês, para que vocês se assustem e percebam que Ele está no controle. Vocês vão perceber no texto que Ele de fato é um Deus que age, um Deus que trabalha, um Deus que move, é um Deus poderoso. Ele é um Deus poderoso. Nós estamos vivendo um tempo, chegando aqui agora perto das eleições, e às vezes isso pode nos causar algumas preocupações, né? Do que vai acontecer no futuro, para onde que esse caminho, para onde que esse país vai caminhar, né? Como eu posso me proteger e não sofrer com os próximos acontecimentos, e tudo isso pode passar pelo nosso coração. Quando olhamos também para a nossa vida, para a nossa família, para nossos filhos, carreira, igreja, saúde, negócios, também nós podemos nos inquietar diante dessas situações que estão acontecendo no mundo, diante do mundo, do jeito que está, né? A gente que tem pai se inquieta porque a gente está vendo que cada vez mais está difícil de criar os filhos.
Tá difícil de você inculcar na cabeça dele valores, porque você inculca valores na cabeça deles, na sua casa, e quando eles vão para uma universidade, ou eles vão para uma escola, ou eles vão, ou eles saem na rua, os valores são completamente outros. E isso dificulta, e a gente se preocupa com isso. E a Bíblia diz, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. O que Jesus queria dizer com esse pequeno trecho de um versículo? Ele queria que você não se agitasse, não tirasse a sua paz, não se perturbasse a sua tranquilidade. É como se ele dissesse assim, ó: aquieta, eu estou no controle. Eu estou no controle. Mas para que isso seja de fato uma verdade no seu coração, isso não pode ser um jargão. Isso não pode ser algo que você só repete mecanicamente. Isso tem que estar introduzido, tem que estar intrínseco lá no seu coração. E vocês sabem o que é jargão? Jargão é aquelas frases que a gente fala que define muitas vezes um grupo. Não tem nada de errado muitas vezes o jargão, mas muitas vezes a gente só repete por ter ouvido muito. E a gente fala, mas não sente aquilo. Eu vou dar alguns exemplos de jargão que não está errado, mas a gente repete, e a gente é até identificado de um determinado grupo por causa dos jargões. Queima! Queima, Jeová! É um jargão. Não é? Sangue de Cristo. As pessoas que estão fora do nosso meio, às vezes elas até nos ridicularizam por isso. Elas nem entendem. Assim, sangue de Cristo? Né? Tá amarrado. Você sabe o que é tá amarrado? Mas a gente fala, não fala? Misericórdia. Misericórdia alastrou. Não precisa ser mais cristão para falar. Misericórdia alastrou. Eu vejo no trem misericórdia. O outro dá um chute no... Misericórdia. Misericórdia alastrou. Antiga... No supermercado. Supermercado o cara vê o preço do arroz e fala misericórdia. O arroz agora dá uma baixadinha, né? Agora eu não sei qual que é o do momento agora. Qual que é o do momento? É o leite, né? O leite agora tá terrível. O cara não dá mais para beber leite. Não dá mais. 4 litros de leite, 5 litros de leite é quase R$40. É chá. Fazer que nem europeu. Chique. Toma chá. Faz, né? Igual os ingleses, né? O chá da tarde. Chá é mato. Você pega o mato, põe na água lá, queima a água e belezinha. Né? Chá da tarde. Porque leite tá difícil. Então a gente aprendeu alguns jargões, algumas frases, e elas identificam o nosso meio. Não está errado, não é algo que a gente possa recriminar, né? Outros grupos sociais têm os seus jargões, né? A justiça tem os seus jargões, os advogados têm os seus jargões, os músicos têm os seus jargões. Não está errado, mas só que muitas vezes a gente aprende algo e só repete, e não entende a profundidade, não deixa com que aquilo seja internalizado dentro de você. E é preciso, é necessário a gente recuperar alguns conceitos que são caros, são preciosos ao cristianismo. Um deles é a soberania e o agir de Deus de forma direta na criação. Nós precisamos verificar e entender que Deus age. Deus age. Deus, ele não está passivo. Deus, ele não está inerte. Todos nós sabemos o que significa Deus é onipotente, Deus é onisciente e Deus é onipresente. Não sabemos? Deus tem todo o poder,
tem toda a ciência, conhece tudo e é onipresente, Ele está em todo lugar. Todos nós sabemos disso. Só que isso, teoricamente falando, não tem significado nenhum se isso não for colocado em prática. Se não houver uma ação concreta. Ó, eu sei muito de música, mas eu não toco. O que isso vai interferir na vida? Nada. Nada. E a gente sabe que Deus não é assim. A gente sabe que Deus, Ele intervém, Ele controla, Ele faz e desfaz do acordo com o seu caráter. Que o caráter de Deus é bom e justo. Ele age, Ele trabalha, Ele move. E nós vamos ver neste texto que eu li no começo, que vocês já se esqueceram, né? A gente lê o texto, fala outras coisas, volta para o texto, mas do que ele falou? A gente vai esmiuçar a história do rei Ciro e dessa profecia de Israel, de Isaías, e nós vamos entender que Deus está no controle, que Deus tem todo o poder. Um fato curioso dessa história, não é curioso não, é um fato real. Falo curioso porque às vezes a gente lê, passa por cima e às vezes nem percebe. Ou por a Bíblia não ser escrita de forma cronológica, a gente acaba lendo e misturando as histórias, as ideias, os tempos, a gente não tem muita noção. Mas olha só, essa profecia dada por Isaías, ela se cumpriu 150 anos depois. Isaías não estava nem vivo quando essa profecia se cumpriu. Quando Isaías escreveu. Isaías escreveu o nome do rei. Ele falou o que ia acontecer. Ele falou o que ia suceder com aquele rei. Até onde aquele rei ia chegar. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Este plano não pode ser frustrado por nada. Leia comigo o versículo 1 do capítulo, eu já ia falar artigo, tá na justiça, né? Do artigo, do capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro. Assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro. Só para que vocês possam compreender o contexto. Na época de Isaías, tinha 2 grandes reinos que governavam aquela região. O reino Assíria, o da Síria, e o reino da Babilônia. Tinham outros reinos menores. Tinha o reino Medo, é Medo mesmo que fala. E tinha o reino persa. O reino persa era o menor de todos os reinos. Também tinha o reino do sul e o reino do norte. Esse reino do sul e o reino do norte era o reino de Israel. Só que ele estava dividido. Ele estava uma parte no norte e uma parte no sul. A Assíria tomou o reino do norte e sumiu. O reino do norte sumiu, que era uma grande potência na época. O rei Ciro, ele ia nascer no reino da Pérsia, um pequeno reino que ainda era dominado pelo reino Medo, Olha só para vocês perceberem a ação de Deus nesse movimento. O reino da Pérsia era um pequeno reino, era dominado pelo reino Medo, o reino do medo. É até difícil de falar, né? Parece que estou falando do medo, mas é o reino da Média. Havia o reino da Assíria e havia o reino da Babilônia. A Babilônia, ela tomou o reino do sul, que era o reino aonde estava o Isaías, muito tempo depois.
Mas Isaías já tinha profetizado tudo isso antes de acontecer. Tudo isso antes de acontecer. Quando Isaías profetizou isso, e ele falou a respeito de um ungido que ia se levantar, o reino persa era o menor dos reinos naquela época. Era o menor dos reinos naquela época. Deus podia... a gente podia imaginar que Deus ia, por exemplo, hoje, se a gente pegar hoje, a gente, por exemplo, para conquistar o mundo, talvez fale assim, Deus vai agir nos Estados Unidos, que é o país mais forte, para tomar tudo. Mas não. Deus pegou o Uruguai. Pegou um país pequenininho. Para mostrar o quê? Para mostrar que ele é Deus. Para mostrar que ele tem poder. Para mostrar que ele tem força. Para mostrar que ele não está alheio. Que ele não é inerte. Ele pegou esse rei da Pérsia e classificou ele como um ungido dele. Um ungido. Essa palavra ungido, ela só aparece no Antigo Testamento uma única vez para quem não é do povo de Israel. E a única vez que ela aparece é aqui. Ungido. Vocês sabem o que é ungido? Muitas vezes a gente sabe, né? Desce a unção, é ungido, tal, desce o óleo, né? A gente no meio cristão, a gente sabe que é ungido. Mas o propósito de Deus, ele é muito mais profundo, porque o ungido aqui é alguém que Deus capacitou para um plano que ele já predeterminou. Que ele determinou. E ele pegou esse rei Ciro, que ainda nem havia nascido, e houve a profecia aqui de Isaías, para que ele, para que o povo pudesse acreditar naquilo que ele estava dizendo, quando as coisas iam acontecer, quando as coisas começassem a acontecer. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, a gente observa, né, que Deus já falou muitas coisas na sua palavra, e a gente ainda duvida delas. Mas quando a gente pega um texto igual esse, de Isaías 45, a gente percebe que Deus está no controle de tudo. Está no controle de tudo. Não há nada que fuja às mãos do Senhor. Essa profecia, ela se cumpriu 150 anos depois. Ninguém já estava mais vivo disso. Ela se cumpriu, abre aí em Esdras, eu vou voltar ao texto aqui, mas abre aí em Esdras. Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no primeiro ano do reinado de quem? Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por meio de Jeremias, fala Jeremias aqui, mas Isaías também. O Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todos os seus reinos. Ciro cumpriu a profecia dita por Isaías 150 anos depois. Deus tem o controle. Deus tem o controle. Eu comecei a falar para vocês aqui a respeito de política, a respeito de governos. Ainda que você olhe para um governo, eu faço uma pergunta para você. Quem governa os governos? Porque os governos não podem se governar a si mesmos. Quem governa os governos? Os governos não podem se governar a si mesmos. Deus
está por trás de tudo. Deus faz se levantar reis, Deus faz cair reis, mas porque Ele tem um plano. E esse plano Ele vai cumprir. Independente de quem está no poder, independente de quem está no poder. Ciro era um rei pagão. É um rei que não cria no Senhor. Mas ainda assim, Deus usou o rei Ciro para o propósito que ele queria. E isso ele disse 150 anos antes. Não foi no momento que estava acontecendo. Foi 150 anos antes. Deus tomaria pela mão o rei Ciro. Levaria ele à vitória, conquista. Tornaria o seu nome famoso na história. Para a libertação do seu povo. E por amor do seu povo. Em última análise, Deus faz tudo por amor do seu povo. Porque Ele tem um propósito na nossa vida, na vida da igreja, na vida dos seus filhos. Deus tem um plano e Deus tem o controle desse plano. Isaías 45, 2 e 3, volte comigo no texto lá. Deus tem o controle desse plano. Todas as coisas são e serão feitas por Deus. Não é por qualquer outro, é por Deus. Em Isaías 45, 2 e 3, eu não vou ler o texto de novo, mas vou resumir aqui para vocês. Ele diz assim, ó. Todas as ações que estão escritas nesse texto, foi ele quem fez. Ele diz, eu irei adiante, eu aplainarei. Em outras versões diz assim, endireitarei os caminhos. Eu derrubarei ou quebrarei as portas. Eu romperei ou despedaçarei as trancas. Eu darei os recursos, os tesouros escondidos. Aí a gente pode entender também como toda a sabedoria. Eu, o Senhor, o inigualável, farei todas essas coisas. Do presidente ao pardal, é Deus que cuida. É Deus que age. É Deus que trabalha. Presidente nós temos um só, né? E pardal? Tem um monte. Do presidente ao pardalzinho, é Deus que cuida. A palavra diz que nenhum pardal cai, se Deus assim não permitir. Você tem mais valor que um pardal, na escala de presidente a pardal, né? Fazendo uma escalinha, né? Pardal, né? Coelho, né? Cachorro, ser humano, presidente, que eles acham que é meio próximo de Deus, né? Eles acham, né? Mas não são, não. Eles não se governam a si mesmos. É o Senhor que governa todas as coisas. Do presidente até o pardalzinho, é Deus que cuida. Deus governa toda a existência criada. Aliás, foi Ele mesmo que criou tudo. O seu Criador governa todas as coisas. Nada é mais coerente que quem criou governe tudo. Não tem. Não tem para onde fugir. Quem criou é aquele que governa. Todos percorrem somente o percurso que Deus traçou. A linha da história é traçada por Deus e caminhamos sobre ela. Deus tem o controle dos acontecimentos da história. Deus tem o controle dos acontecimentos na igreja. Deus tem o controle da nossa vida. Deus tem o controle da história da vida de um simples pardal. E por que nós duvidamos?
A palavra diz assim, em Mateus 10, 29, não se vende 2 pardais por uma moedinha? Como eu falei para vocês, não vale quase nada um pardal, né? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o pardal sabe aonde se abrigar. Salmos 84, 3. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, o Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam na tua casa, louvam-te sem cessar. Se um pardal sabe aonde se abrigar, o pardal, ele não sabe nem que ele é pardal, mas ele sabe onde se abrigar. A gente sabe que é ser humano. A gente sabe que é gente. Os animais não sabem que é animal. Você sabia disso, né? Os animais não sabem que é animal. Eles vivem por instinto. Mas a gente sabe. Um pardalzinho foi lá e se abrigou no tabernáculo. E o salmista escreveu isso. Que ele sabe onde se abrigar. Nós devemos nos abrigar na casa do Senhor. Nós devemos nos abrigar sobre as mãos do Senhor. Porque Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. Nada foge. Nada foge. Até os cabelinhos da sua cabeça são contados por Ele. A gente não consegue contar os cabelos da nossa cabeça. Não consegue. Já tentou? Eu já tentei. Não consegue. No 10º você já perdeu já. Mas Deus sabe todos os cabelos que nós temos na cabeça, a quantidade. É algo impressionante. Nada, nenhuma força, nenhum canto, nada, nenhuma dimensão foge do agir de Deus. Todas as coisas, inclui tudo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um plano. Deus trabalha nesse plano. E Deus se apresenta como aquele que tem poder para cumprir esse plano. O texto 45, de 5 a 8, Deus se apresenta como alguém que tem poder para cumprir esse plano. De 45, de 5 a 8, o Senhor diz assim, correu um pouquinho aqui, tá? Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro, além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Eu formo a luz e crio as trevas. O que o Senhor estava fazendo aqui? Ele estava apresentando para quem ouvisse a profecia, qual era o campo de ação dele, toda e completa. Ele usou uma figura de linguagem, quando ele disse assim, eu formo a luz e crio as trevas. Ele colocou de um ponto ao outro. Para não escrever, eu faço tudo, ele escreveu, eu formo a luz e crio as trevas. Vocês vão entender. Quando a gente fala assim, do Iapoque ao Chuí, o que você está querendo dizer? O Brasil todo. De cima a baixo, o que você está querendo dizer? Tudo. Quando o Senhor disse, da luz, eu crio as luzes e crio as trevas, ele estava falando que tudo está nas mãos dele. Não há nada que esteja longe dos olhos do Senhor. O plano é perfeitamente perfeito para o perfeito propósito projetado pelo Pai. Ele tem um plano perfeito. Nada foge ao controle dele. Nada. Nada. A gente às vezes vê algumas situações e a gente se inquieta, né? Fica
preocupado. E aí, às vezes, a gente até repete, Deus está no controle. Mas será que nós entendemos isso? Mas se você entender que realmente Deus está no controle, seu coração vai ficar mais tranquilo. Você vai conseguir olhar para as circunstâncias e elas não vão te parar. Elas não vão te desanimar. Porque você vai falar para a circunstância assim, o meu Deus está no controle. O Deus a qual eu sirvo está no controle. Deus se apresenta para cumprir esse plano. E como nós devemos agir diante desse plano? Existem duas formas de agir diante desse plano. Dois jeitos. Isaías 45, 9 a 10. Ai daquele que contende com o seu Criador, aquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Eu paro por aqui, mas continuo o texto. Existem duas formas de você reagir a este plano de Deus. Questionando tudo ou vivendo tudo o que o Senhor planejou. Não tem outra forma. Você pode a cada situação questionar ou você pode a cada situação dizer, o meu Deus está no controle. E Deus vai muito mais longe ainda. Ele diz, pode um barro perguntar ao oleiro? Pode? Respondam para mim. Pode um barro perguntar ao oleiro? Nós, muitas vezes, somos comparados a barro na Bíblia. Nós não conhecemos a mente do Senhor. Nós não conhecemos o traçado que Ele deu. Nós não conhecemos nada além daquilo que está nos nossos olhos. O Senhor profetizou 150 anos antes que o seu povo ia ser cativo e que Ciro ia libertar o seu povo. E esse povo, muitas vezes, estava desse jeito que Isaías disse, questionando. E Deus disse para eles, vocês como barro, pode questionar o oleiro? E não é isso muitas vezes que acontece? Qualquer situação que acontece na nossa vida, mas por que, Senhor? Quem, Senhor? O que aconteceu, Senhor? Eu tenho me colocado no lugar de barro. Não tenho que perguntar mais nada. Eu acho que é a melhor posição, viu? O barro não pensa. O barro é tranquilo ser barro. É tranquilo ser barro. O duro é querer ser um barro ignorante, né? O duro é querer ser um barro murmurador, né? Brigão, né? Quieta, barro. Olha que o olheiro quebra aí. Quebra e faz outro. Nós precisamos buscar entender a vontade do Senhor e ser um vivenciador dessa vontade, não um questionador. Eu não estou dizendo aqui que não há responsabilidade nenhuma nossa. Deus nos deu muitas responsabilidades, e grandes responsabilidades, e boas responsabilidades. Mas eu estou dizendo aqui que Deus está no controle. Ainda que nós tenhamos responsabilidade, Deus está no controle. Ainda que nós tenhamos que escolher um presidente, Deus está por trás do presidente. Ainda que você vá trabalhar num lugar e tenha um chefe, Deus está por trás do chefe. Ainda que você não enxerga, porque barro também não enxerga, né?
Barro também não enxerga. Não, né? A irmã tá batendo no outro ali porque... Amém. Como agir então, diante da situação? Confiando em Deus. Abrigando-se na segurança que está em Deus. Ir ao encontro de Deus. A exemplo do pardalzinho. Um animalzinho que nem sabe que é animal. Reage e busca o abrigo em Deus. Lugar perfeito para fazer a sua morada. Esta tem que ser a nossa reação. Confiar em Deus. Saber que Ele é bom e que Ele é justo. Depositar toda a nossa confiança nele. Você acha ainda que Deus perdeu o controle de alguma coisa? Você acha ainda que Deus perdeu o controle de alguma coisa? Deixa eu falar aqui para vocês. Enquanto eu estava estudando e eu fiquei curioso para saber acerca dos planetas, das constelações, das estrelas. Porque aqui no versículo 12, no 13, 12 ou 13? 12. Fui eu que fiz a terra, e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estendem os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. E eu fiquei curioso para saber a respeito das estrelas. E eu fiz uma pesquisa rápida. Todos sabem que nós somos um planetinha que estamos na Via Láctea, que é uma galáxia. Uma galáxia. A Via Láctea é uma galáxia. Nós estamos dentro desse complexo. Para atravessar a Via Láctea, você viajando a uma velocidade da luz, demora 100.000 anos. Só para você atravessar a Via Láctea. Dentro da Via Láctea, tem em torno de 200 a 400 bilhões de estrelas. Acredita-se que exista 100 bilhões de Via Lácteas. 100 bilhões de Via Lácteas. Eu digo porque acredita-se, porque é o universo observável pelo homem. Porque o homem conseguiu observar até um determinado ponto. Depois daquele ponto, ele não conseguiu mais observar. Para atravessar esse universo observável, que é um círculo em volta da Terra, um círculo, né? Se você pensar em termos de Terra e olhar um círculo, porque o homem consegue olhar de todos os lados, leva-se 13,5 bilhões de anos-luz. 13,5 bilhões de anos-luz para atravessar, para chegar no ponto mais distante que o homem conseguiu enxergar. Tem mais estrelas no céu do que grão de areia na terra. Grão de areia, não falei pedra, falei grão de areia. Você acha que Deus perdeu o controle? Você acha ainda que Deus perdeu o controle? Os nossos problemas, as nossas situações, tudo que nós vivemos é muito pequeno, é muito pouco, é muito diminuto, perto do grande Deus que nós temos. Do grande Deus que nós temos. Deus tem um plano. Deus
ele se move nesse plano. Deus se apresenta como alguém que pode concluir esse plano. E Deus nos incluiu nesse plano. Deus nos incluiu nesse plano. Isaías 45:4 diz assim, 45:4. Por amor do meu servo Jacó, do meu escolhido Israel, né? Eu o convoco pelo nome, falando a respeito de Ciro, e lhe concedo um título de honra, embora você não me conheça. Deus fez tudo isso por amor de um povo. E hoje nós somos o povo do Senhor. Isaías 45:13 diz assim: Eu levantei esse homem, Ciro, em minha retidão. Farei direitos todos os seus caminhos. Ele fará o quê? Ele reconstruirá minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Nós não poderíamos nos incluir nesse plano. Foi Deus que incluiu cada um de nós nesse plano. Um plano de redenção, um plano de justificação, um plano de salvação. Deus tem o controle de tudo, de tudo.